E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu fiquei um tempão sem fazer vídeo, porque eu estava perdendo meu fim de semana todinho, resolvendo uns problemas profissionais aí, mas agora para descontar eu vou fazer um bem grande. Mas antes de tudo eu queria mandar um abraço pro Marcelo, Marcelo do Honor Create, que ele, pelo menos uma vez por semana, manda uma mensagem para mim, perguntando se está tudo bem. Tá tudo bem, viu Marcelo? Não morri não, estou aqui. Cheio de problemas, mas estou aqui vivo. Esse vídeo vai ser só sobre a Arca de Noé. Por que eu vou fazer um vídeo só sobre a Arca de Noé? Bom, primeiro, o Marcelo fez um vídeo, né, mostrando alguns detalhes dessa história dessa arca, que é fajuta, e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que ainda acredita que essa história é verdadeira. É de dar pena, certo? E segundo, que eu assisti a um vídeo de uma escola adventista, onde os professores enganavam um monte de história, sabe? Inventavam um monte de história deturpada sobre a formação dos fósseis, que os dinossauros morreram há 4.000, 5.000 anos, com as águas do dilúvio, né, com a inundação lá do dilúvio. Eu acho que todo mundo que passou por uma escola normal, que tem um conhecimento básico sobre isso, sabe que um fóssil não é formado com 4.000 anos, 5.000 anos, como eles tentam ensinar nessa escola. Eu vou colocar dois links aqui na descrição. Eu queria que vocês assistissem na ordem que está lá na descrição, na ordem que aparece na descrição. Primeiro, o vídeo da escola adventista. Só um conselho para você, que apesar de ser uma pessoa racional, mas que pode ter variações de personalidade, eu, por exemplo, eu assisti aquela bosta, deu de vontade de quebrar o monitor, ou de dar um tiro na cabeça, porque é revoltante o que eles fazem com as crianças. E segundo, eu queria que vocês assistissem o filme, o vídeo do Pirula, que da comunidade ateísta do YouTube, eu acho que é a pessoa mais capacitada para falar sobre fósseis. Eu acho que ele trabalha com isso, se não me engano. Então vamos lá. O vídeo, eu já disse, ele vai ser grande, mas ele vai ser só uma sequência de perguntas, de dúvidas, para você que ainda acredita nessa história, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a lógica dessa história dessa arca, né? Antes de tudo, eu queria deixar claro que alguns itens, algumas partes desse vídeo eu tirei do site ceticismo.wordpress.com. Vou deixar o link de todos os sites que eu tirei alguma informação, eu vou deixar o link na descrição, tá? Para não ter dúvida. Então tá. Bom, eu não vou citar aqui a epopeia de Gilgamesh. Primeiro que a epopeia de Gilgamesh não fala só sobre a arca. Se vocês lerem, né, eu vou deixar o link na descrição. Se vocês lerem a epopeia de Gilgamesh e lerem o livro do Gênesis, vocês vão ver a incrível semelhança que tem entre eles. Certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, e talvez o mais importante. Segundo os que acreditam na história da Bíblia, o Deus deles é o deles, não é o do outro não, é o deles, só o deles que criou. Criou o universo todinho, do nada, em 6 dias. Vale lembrar que 5 dias ele ficou só na Terra. Em um dia só, ele fez a lua, o sol e as estrelas no céu. Vou dar um tempinho para você refletir sobre essa expressão, sobre essa frase, as estrelas no céu. Vou só citar a VY Canis Majoris, que é a maior estrela conhecida pelo homem, é 2.100 vezes o raio do Sol. Ela tem 3 bilhões de quilômetros
de diâmetro. Se ela estivesse no lugar do nosso Sol, a superfície dela ia alcançar Saturno. É só para vocês terem uma ideia do quanto é absurda essa história da criação do universo. Certo? Ele fez a Terra, que é um substrato de pó de bosta, né, desse tamanhozinho, em 5 dias. Em um dia, ele fez o resto do universo todinho. Beleza. Aí um belo dia, ele não gostou da merda que estava na Terra, ignorou completamente o fato de que a merda foi ele que criou e resolveu destruir tudo. Por algum motivo que não é explicado na Bíblia, ele não consegue fazer isso por meios mágicos, como ele fez na criação. Beleza. Segundo ponto. Em todo o planeta, só existia Noé que prestava. Só Noé prestava. Isso inclui criança, recém-nascido, os fetos que estavam para nascer, e essa é para você, religioso, hipócrita, que ficou enchendo o saco por causa da aprovação da lei de aborto para os anencéfalos. O seu Deus queridinho, para você que acredita, né? Ele matou muito mais fetos perfeitos, sem nenhum problema congênito, nem sei se é essa a palavra, mas enfim, ele matou um monte de fetos inocentes também, tá? Então para de nojo. Ele matou também os animais. Os animais deviam ser muito perversos também naquela época. Ele matou os nefilins. Para quem não sabe o que é esse nefilim, era uma raça distinta que acontecia quando um anjo, muito espertinho, descia na terra e plantava a aroeira numa humana. Né? Esses nefilins eram de alguma forma superior aos humanos. Mas, enfim, isso também invalida aquela ideia ridícula de que anjo é assexuado, anjo é safado. Então, enfim, a questão é que de tudo que é ser vivo que existia na Terra, ninguém prestava, só Noé. Terceiro, o tempo e a construção dessa arca não é muito bem explicado na Bíblia. Mas pensa bem, um velho com idade entre 500 e 600 anos, que nunca tinha feito um barco na vida, entendeu? Aliás, um barco com 137 metros por 137,16, né, que é côvados. Para quem não sabe o que é esse côvado, se não me engano, é a medida do cotovelo até a ponta dos dedos. Então isso é muito vago. Vou colocar aqui o valor mais consensual, né, que eu achei na internet foi esse aqui: 137,16 de comprimento, 22,86 de largura e 13,76 de altura. Tá? Vale lembrar que as caravelas portuguesas, construídas por engenheiros, por experts no assunto, lá no século XV, XVI, elas não passavam de 30 metros. Por quê? Porque uma embarcação maior que isso, feito de madeira, simplesmente não vai aguentar o balanço e a pressão do mar. Agora imagina um barco de 137 metros, cheio de bicho, em uma inundação que cobriu toda a superfície da Terra. Não dá, né? Uma coisa que eu queria que vocês refletissem também é sobre essa construção dessa arca. Não tinha tramontina naquela época, não tinha motosserra naquela época, não. Cortar uma madeira nesse sentido assim, ó, transversal, acho que é transversal que fala. Então, cortar uma madeira nesse sentido já dá um trabalho desgraçado. Agora imagina cortar uma madeira assim, longitudinal, com as ferramentas daquela época. Bom, e aí Noé fez a arca sozinho. Tá? Até onde eu reparei lá na Bíblia, não consegui encontrar nada que indicasse que alguém ajudou ele. Então, ele fez a arca sozinho. Enfim. Quarto ponto.
Os bichos, segundo a Bíblia, foram andando até a arca. Tá? Andando. Deixa eu ver se eu entendi. Um casal de bicho preguiça atravessou o Oceano Atlântico e foi andando até a arca. Só para citar o exemplo mais escabroso que me veio à mente. Vocês podem imaginar aí centenas de milhares de outras espécies que não conseguiriam fazer a mesma coisa. Ou talvez Deus fez uma mágica, né, para fazer os bichos aparecerem em um lugar próximo à arca, para depois eles terminarem aquele trajeto andando. Não sei. Quinto ponto. A comida dos bichos. A comida. Parece meio óbvio, mas muita gente que defende que essa historinha seja verdadeira não pensa nessa questão. Por exemplo, o que os carnívoros comiam? Não existia geladeira naquela época, entendeu? Não dá para estocar carne por um ano, que é mais ou menos esse tempo que a arca ficou boiando. Não dá para estocar carne por esse tempo todo. Então o que acontecia? Noé tinha que levar animais vivos para servir de alimento para os carnívoros. E obviamente tinha que levar alimento para esses animais, para eles poderem ser usados como alimento para os carnívoros. Entendeu? Aí mais um problema. Um outro exemplo interessante. Se você pegar um casal de girafa, 2 casais de elefantes, né, o indiano, o africano, um casal de hipopótamo, 2 casais de rinoceronte, o branco e o preto ou marrom, sei lá. Só para esses animais não teria espaço para estocar comida por um ano. Eles comem vegetais, vegetais ocupam muito espaço e tem pouca massa. E mesmo se tivesse espaço lá dentro da arca, era um ambiente úmido. Em pouco tempo aquilo ia apodrecer, ia mofar e apodrecer. Entendeu? Sexto ponto. A bosta é um problema com os seres vivos. Se eles comem, eles têm que cagar. Entendeu? Segundo a Bíblia, a arca tinha apenas 2 aberturas, que era uma porta lateral, por onde os animais entraram, e uma janelinha com, se não me engano, 7 metros, 7 côvados. É isso? Bom, não sei, é uma janelinha pequena, que só servia para observação, ficava lá em cima. Imagina aquele monte de bicho cagando nos 40 dias que durou a chuva. Entendeu? Um cachorro labrador dá quase 2 quilos de bosta por dia. Imagina os elefantes. Eles não poderiam abrir a porta lateral, porque eles estavam no meio de uma tempestade. O mar estava revolto, a canoa ia virar. Então eles aguentaram o cheiro, eu imagino isso, que eles devem ter aguentado o cheiro. Só que o problema não é só o cheiro. O problema é o gás metano que aparece com material em decomposição, ou com fezes. Entendeu? Ele é inflamável. Se eles estavam no meio de uma tempestade, caísse um relâmpago ali perto da arca, a arca ia explodir. Noé não podia nem acender um cigarrinho de paia dele lá, que o negócio ia ficar feio. Agora, como é que Noé fazia para alimentar esses bichos no escuro? Já que não podia acender nada lá dentro e não tinha entrada de luz externa o bastante para clarear aquilo ali tudo, né? 137 metros. E tinha uma janelinha lá em cima. Não tinha como. E mais uma coisa. Mesmo que não houvesse uma explosão por relâmpago ou por uma luz qualquer que ele tenha acendido lá, a inalação do gás metano leva à inconsciência, causa lesão no sistema nervoso central. Eventualmente, todo mundo ia apagar e ia morrer mais cedo ou mais tarde. 1 a 2 semanas, todo mundo ia morrer. Os bichos também. Sétimo ponto. Os peixes. Como assim os peixes? Os peixes, sim.
Se acontecesse um evento desse, de chover o bastante para cobrir o Monte Everest, a grande maioria dos peixes do mundo iria morrer por falta ou excesso de sal na água, variação de temperatura e aumento de pressão. Entendeu? Eu acho que nenhum peixe ou animal aquático, marinho, iria aguentar essa pressão. Eu acho que, pensando bem, nem a Terra ia aguentar uma pressão dessa. Nem o planeta ia aguentar uma pressão dessa. 8. O volume de água. Bom, segundo Gênesis 7, 20, capítulo 7, versículo 20, o nível das águas chegou a 7 metros, que é 15 côvados vezes 45,72 centímetros, que é aquela medida que eu falei com vocês. Acima dos picos mais altos. Considerando que o Everest tem 8.844 metros de altura, mais ou menos, as águas chegaram a 8.851 metros de altura. É água para burro. Entendeu? Água para burro? Pois é. Vai ter retardado aí dizendo que o Monte Everest era menor naquela época. E realmente era menor. Só que a velocidade de crescimento do Monte Everest é de 2,5 a 5 centímetros por século. Por século. Vou colocar 5 centímetros para facilitar o cálculo. Né? Então, 5 centímetros por século. Em um milênio, dá 50 centímetros. E em 5 anos, 5 milênios, 5 mil anos, 4.800, 5 mil anos, que é mais ou menos a época que eles falam que aconteceu o dilúvio, vai dar 2,5 metros. Quer dizer, o Monte Everest era 2,5 metros menor do que está hoje. Grande bosta. Um detalhe importante. As chuvas, elas teriam que vir de um lugar acima das nuvens. Acima das nuvens. Entendeu? Eu vou falar uma coisa aqui que, se tiver alguém entendido de nuvem aí, fica à vontade para me corrigir. Mas até onde eu sei, a base das nuvens de chuva é, no máximo, até 6 km de altura, 6.000 metros de altura. Base das nuvens de chuva é até 6.000 metros de altura. Se passar disso, aí não é mais chuva. Aí é granizo. Ninguém ia morrer afogado, ia morrer de traumatismo craniano. Tá? Sem falar que se a base da nuvem de chuva está a 6 km de altura e o Monte Everest tem 8 km de altura, e a água subiu acima do Monte Everest, isso quer dizer que estava chovendo embaixo d'água. Tudo bem. Chove embaixo d'água. Se você estiver no desenho do Bob Esponja, chove embaixo d'água. Mas no mundo real isso não acontece não, isso é impossível. Entendeu? Vamos lá. Vale lembrar que a Arca também ficou um bom tempo acima das nuvens. Se você não está acostumado a morar nos polos, meu amigo, ou não tem um método de aquecimento muito bom, você morre de frio nessa altura. Tá? Sem falar na falta de oxigênio também, né? 8 km de altura. Bom. Ponto 9. O fim do dilúvio. Beleza, depois de tudo isso, a canoa de Noé parou em cima do Monte Ararat. 5.165 metros de altura. Quer dizer, tem uma infinidade de área plana em volta do monte. E pela lógica, né, se tem alguma coisa boiando na água e essa água começa a baixar, a lógica é esse item, essa coisa boiando, acompanhar a água. Entendeu? Pode ter enganchado, beleza, mas a lógica é que esse objeto boiando acompanhe a água, fique no nível da água e vá parar em algum lugar mais plano. Mas não, a porcaria da arca parou lá em cima, no lugar mais difícil de alcançar. Por quê, né? Impressionante. Beleza. Vamos fingir
que toda essa história dessa arca é verdade. Aí todos os animais estão saindo do barco. A única coisa que eles vão encontrar quando eles saírem desse barco é animais, pessoas e plantas, tudo apodrecido, misturado com lama. Vamos deixar isso de lado também. Como é que essa bicharada desceu do Monte Ararat e voltou para os seus lugares de origem? Como Noé desceu com a sua família desse monte? Quer dizer que Noé, além de médium, ele era engenheiro, veterinário, marinheiro e alpinista. O cara era foda mesmo, hein? 10. Para finalizar. Para aqueles retardados que colocarem links de vídeos no YouTube com aqueles supostos arqueólogos chineses e turcos que dizem ter descoberto a arca, eu digo o seguinte: uma estrutura de madeira só aguentaria 4.800 anos se ela ficasse o tempo todo coberta por gelo ou por areia, que seja. Ela só aguentaria esse tempo todo se ela ficasse coberta. Entendeu? O fato dessa suposta arca estar exposta agora, isso quer dizer que ela já ficou exposta outras vezes no passado. Se ela ficou exposta outras vezes no passado, ela não aguentaria as intempéries, ela não aguentaria o frio, calor, chuva, sol, bactérias, fungos. A madeira não ia aguentar, ia apodrecer. Pronto. Os caras, né, esses supostos arqueólogos que aparecem no vídeo que encontraram a arca, eles podem até ser arqueólogos, mas antes de tudo, eles são evangélicos. Aí está o ponto que no vídeo não fala muito bem, né? Pelo menos no que eu assisti, talvez tenha um que explica direitinho isso. Mas eles são parte de um grupo de Hong Kong chamado o Ministério Internacional da Arca de Noé. E todos nós sabemos que evangélicos não estão nem um pouco interessados na verdade. A única coisa que eles querem é impor a crença deles. Pronto. O grupo, né, esse grupo de fanáticos que descobriu a arca, eles não estão interessados em publicar essa descoberta em uma revista científica independente. Por quê? Porque para ser publicado em uma revista científica, isso teria que passar por uma bateria de testes para comprovar a veracidade. E mais uma vez, evangélico não está interessado em verdade, ele só quer impor o seu ponto de vista. Certo? Eu tenho 39 anos. No meu tempo de vida, essa é a terceira vez que encontram a Arca de Noé. Sério mesmo, não estou brincando. Essa é a terceira vez que encontram a Arca de Noé. E nas outras duas vezes também, ninguém publicou nada em revista científica. Por quê? Porque eram farsas. Eram farsas criadas por religiosos para impressionar religiosos. Tá? Mais uma coisinha aqui. Essa eu tirei do site ceticismoaberto.com. Também vou colocar o link. Eu vou ter que ler aqui. O teólogo Randall Price, ele mesmo defensor da existência da Arca de Noé, seria um arqueólogo participante da expedição chinesa em 2008. E em mensagem eletrônica revela que, abre aspas, tudo relatado é uma fraude. As fotos foram tomadas em outro lugar no Mar Negro. Apenas o filme que os chineses têm agora foi realizado no local do Monte Ararat. No final do verão de 2008, 10 trabalhadores curdos, contratados por Parachute, o guia usado pelos chineses, teria plantado no sítio do Monte Ararat as grandes vigas de madeira retirada de uma estrutura antiga na área do Mar Negro, onde as fotos foram originalmente capturadas. No verão de 2008, um alpinista chinês, levado pelos homens de Parachute,
viram a madeira, mas não puderam entrar por causa das condições meteorológicas extremas. Durante o verão de 2009, mas a madeira plantada no interior da caverna no local. A equipe chinesa, no final do verão de 2009, eu estava lá, ele, né, no caso, no momento, e sabia da fraude. E lhes foi mostrada a caverna com a madeira. Eles fizeram seu filme, como disse, tenho as fotos do interior da tal arca, que mostra teias de aranha nos cantos das vigas. Algo simplesmente impossível nessas condições. E nosso sócio curdo em Dogubabiazit, a vila ao pé do Monte Ararat, sabe de todos os fatos sobre o local, os homens que plantaram a madeira e mesmo o caminhão que a transportou. Fecha aspas. Olha, gente, só mais uma coisinha aqui. Quando se fala nesse dilúvio, na quantidade de água, tem muita gente idiota que fala que a água do dilúvio está congelada nos polos agora. Meu amigo, se você descongelar toda a água dos polos, isso não vai cobrir Fernando de Noronha, não vai cobrir o Monte Dois Irmãos aqui em Montes Claros, quanto mais o Pico Everest. Entendeu? Outros ainda dizem que a água do dilúvio está debaixo da terra. Não está debaixo da terra. Que se ela estivesse debaixo da terra, não teria espaço para lava. Entendeu? E mais uma coisinha. O volume de água para cobrir a superfície da terra todinha até o topo do Monte Everest, isso daria entre 3,5 e 4 vezes toda a água da terra hoje. Toda a água, inclusive a que está congelada. Não cabe isso debaixo da terra, não, gente. Não vai caber. Não tem como. Beleza? Bom, tem mais espaço para muitos detalhes sobre volume de água, sobre N motivos que provam que essa história é uma piada. Mas acho que com isso aí já dá para bater o martelo e encerrar o caso. A Arca de Noé é uma mentira. E fim de papo. Beleza? Para aqueles que gostam de pensar, vida longa e próspera.